Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius e esse é mais um episódio da série Os Mandamentos de Jesus. No episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que é bastante conhecida. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, o versículo de número 24, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O objetivo de analisarmos quais são os mandamentos de Jesus é justamente para sabermos se nós verdadeiramente o amamos. Lá no princípio da nossa série, nós lemos um versículo em que Jesus fala que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. Então, faz-se necessário que tenhamos o conhecimento de quais são os mandamentos do Senhor Jesus. E no mandamento de hoje, além de nós cumprirmos algo, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém deseja me seguir. Então, além de amarmos a Jesus, nós devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o quê? É olhar para o seu exemplo, é dar os mesmos passos que ele deu ao longo do seu ministério terreno. E aqui Jesus diz: se alguém tem esse desejo de segui-lo, de ir após ele, o primeiro passo que deve ser dado é renunciar a si mesmo. Ou seja, nós não devemos olhar para a nossa vontade, nós não devemos olhar para o nosso homem interior. Pelo contrário, nós devemos renunciar tudo isso, devemos abrir mão de tudo isso, para enquanto estivermos nessa terra, fazermos a vontade de Deus. Termos um coração moldado segundo a vontade do nosso Pai. E nós sempre falamos acerca disso, a importância de seguirmos acima de qualquer coisa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Jesus inicia dizendo que o primeiro passo é renunciar a si mesmo e o segundo passo é tomar a sua cruz. Perceba que interessante. O Senhor Jesus Cristo, ele tomou a sua cruz lá no final da sua vida terrena, quando lá ele foi morto, entregou a sua vida em favor de cada um de nós. Ali ele abriu mão daquilo que parecia ser bom para fazer aquilo que era excelente, que era a vontade de Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz isso também para cada um de nós. Nós devemos tomar a nossa cruz. Nós devemos abrir mão daquilo que aos nossos olhos parece ser bom e correto, para fazer aquilo que é excelente e que vem diretamente de Deus para cada um de nós. Mas nós devemos também entender um pouco do contexto da época em que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra. Grande parte daquela região era dominada pelos romanos, e os romanos tinham um sistema de execução para os ladrões e para os piores malfeitores daquela época, que era a crucificação. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aos seus ouvintes: tome a sua cruz, provavelmente eles ficaram escandalizados. Como assim tomar a minha cruz? Se eu tomar a cruz, isso significa talvez que eu sou o pior dos homens. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo estava querendo fazer com que nós entendêssemos. Jesus, ele foi o melhor dos homens. Só que diante dos olhos da humanidade, diante dos poderosos daquela época, ele se tornou o pior quando tomou sobre si aquela cruz. Quem sabe aos olhos da sociedade, nós podemos parecer os melhores, mas o nosso coração está afastado do Senhor. Então Jesus está dizendo: se é necessário você abrir mão da sua vida,
abrir mão de tudo aquilo que você tem, abrir mão de tudo aquilo que você acha que é valioso para ter valor diante dos olhos do Senhor. É isso que você precisa fazer. E quando você estiver pronto e apto para fazer isso, então venha e me siga. Ele tem estendido esse convite a cada um de nós. E se desejarmos verdadeiramente com todo o nosso coração amar a Deus, cumprir os seus mandamentos, eu creio que poderemos abrir mão de tudo aquilo que parece essencial aos nossos olhos, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Então, venha após Cristo, tome a sua cruz e o siga, porque Ele vai te abençoar. Que Deus cuide de você, cuide de toda a sua família, da sua vida. Nos vemos na próxima oportunidade com mais um episódio da série Os Mandamentos de Jesus.